Pegue a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Vamos falar hoje das ações de um homem, por isso eu quero ler esse versículo, esses dois versículos, antes de nós começarmos. 2 Reis 13, 11 e 12, amém? Vamos ficar só aqui hoje. 2 Reis 13, 11 e 12. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Ora, os mais atos de Jeoás e tudo quanto fez, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Podemos assentar. Vamos analisar o seguinte, vamos fazer uma pequena recordação aqui. Pequeninha recapitulação, vamos lá? Davi, primeiro Saul, né? Saul é aborrecível. Aí o Senhor elege Davi. Lembra? Vamos fazer uma pequena recordação? Né? Davi. Aí, governo. Salomão. Salomão comete erros absurdos. Vamos rasgar o reino de Salomão. Rasgou. Não na época de Salomão, mas no filho, Roboão. Tirou o governo. Deixou para Roboão uma tribo, tá? E duas, na verdade, e depois as 10, tá? Então ficou assim, dividido. Ficou Judá e Israel. Então ficou duas tribos. Judá e Israel. Muitas vezes nos livros dos reis, dos crônicas, às vezes você vê essa discrepância e às vezes você não sabe. É porque viraram-se duas nações, vamos dizer assim. Ou então uma nação dividida em duas. Então ficou o reino de Judá e o reino de Israel. Para variar, este aqui, Jeoás, ele é da turma de Jeroboão, tá? Que ficou com a maior parte, né? E Israel. E ele não foi um bom rei. Eu acredito que quando nós não somos bons, nós não somos bons para nós mesmos, né? Porque com os males que a gente faz para a gente mesmo, né? Se mente, se erra, se peca, se adultera, se prostitui, se cobiça, se é para a gente mesmo, né? Então, os males que ele fez, né? Prejudicou muito Israel, mas fez para ele mesmo. Vamos começar no capítulo 13, versículo 14. Vamos começar aqui uma das últimas proezas do profeta Eliseu. Eliseu estava à beira do leito de morte, estava para morrer, tá? Então diz assim em 2 Reis 13, 14, lê aí comigo. E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. Então eu já começo o texto, vamos começar já falando sobre. Eliseu é substituto de quem? Elias. Elias morreu? Não. Todos têm os mesmos privilégios? Tá. Elias viveu metade do que Eliseu viveu. Para você ter uma ideia, fazia 60 anos do chamado dele. Do dia que Elias colocou a capa sobre ele, que ele estava com a 12ª junta de boi, passaram-se 60 anos. Então ele viveu mais que o dobro do que Elias viveu. Só que ele não recebeu a promessa de ser transladado. Ele morreu e esteve na estrada comum de todos nós. Quero começar aí. Quero começar a falar sobre as diferenças de propósitos que Deus tem conosco. O propósito, todos os propósitos é para a glória de Deus. Mas muitas vezes Deus tem para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Para Elias, Deus não queria que Elias visse a morte. Eliseu já estava, tá? Eu não estou falando de pecado, fique muito bem claro. Eu estou falando de propósitos, eu estou falando de vontade de Deus, eu estou falando, então você precisa aprender a singularizar a sua vida. Existe crente que ele pluraliza tudo.
Ah, se ele fez isso, eu vou fazer também. Peraí. Você é uma pessoa singular, dentro de um propósito singular. Então você precisa entender que aquilo que Deus tem para você pode não ser igual àquilo que a pessoa que está ao seu lado. Tem pessoa que ela não consegue ter uma individualidade em suas atividades espirituais. Ela não consegue ter individualidade. Ela não consegue, por exemplo, que se ela vive num núcleo familiar, onde a sua família é zero de espiritualidade, tá? E ela não consegue ser uma pessoa espiritual. Ela vive no meio de pessoas que só tomam decisões precipitadas, ela não consegue fazer a vida dela de uma maneira diferente. Ela não consegue pagar o preço, ela não consegue renunciar, ela vai junto com o fluxo. Nós fomos criados por Deus e restaurados, não para seguirmos o fluxo, mas para seguirmos Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então a primeira nota que eu faço aqui para você, aprenda que singularidades existem no reino de Deus. E que algumas propostas, alguns propósitos de Deus é diferente para algumas pessoas. E você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Bom, Eliseu ia morrer. Versículo de número 14, Joás, rei de Israel. Esse homem não era muito bom não, viu? Não era quase nada bom, tá? Desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Por que ele chorou sobre o rosto de Eliseu? Porque Eliseu estava por morrer. Deus tinha uma aliança com Eliseu. Enquanto você tem um profeta na sua vida, você está bem na fita. Morreu o seu profeta. Quem é o seu profeta? Aquele que diz, ó, está errado. Ó, vamos consertar? Ó, não pode fazer assim. Ó, desse jeito você vai desviar. Ó, você está frio espiritualmente. Esse é o seu profeta. Esse é o seu profeta. Seu profeta é aquele que diz em Hebreus, ele te exorta, ele te abre os olhos, ele te ensina. Então o que Eliseu não queria era que Israel ficasse sem um profeta. Porque naquela época, profetas que tinham compromisso com Deus era raro, assim como nos dias de hoje. Era muito raro. Então os profetas diziam o quê? O que os reis queriam ouvir. Eles eram alugados pelos reis e diziam o que os reis queriam ouvir. Só que Eliseu, como muitos outros da escola de Elias, eram profetas que trabalhavam não para o povo, mas para Deus. Existe uma diferença muito grande de você viver para as pessoas e viver para Deus. Eliseu vivia para Deus, então ele trabalhava para Deus. Quando Joás viu-se na condição de ficar sem este homem, que era correto, honesto, sincero, este homem que tinha essa aliança estreitada com Deus, ele fica apavorado. Por que ele fica apavorado? Porque o avô não foi bom, o pai não foi bom e ele não era bom. Por isso que ele fica apavorado. A situação dele não era brincadeira não. 10:31, vamos lá comigo, 2 Reis 10:31. A situação dele era difícil. Jeú era o avô dele, olha só. 10:31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o coração na lei do Senhor Deus de Israel. Nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que foi aquele que recebeu a divisão das tribos, com que fez Israel pecar. Naqueles dias começou o Senhor, primeira coisa, diminuiu os termos de Israel, porque Israel os feriu em todas as fronteiras de Israel. Então Israel era cercado por fronteiras, tá? Então o que o rei da Síria fez foi capturando cidades, foi tirando cidades, diminuindo as fronteiras. Então começou com o quê? Com a perda. Então como é que começou a bancarrota do reino? Este reino de Israel teve 2 cativeiros. Judá foi cativo por Daniel, quem cativou? Babilônia. Escola dominical. É bom. E o reino de Israel foi levado cativo pelo governo da Síria. Então existiram 2 nações, vamos dizer assim, divididas, e 2 tipos de cativeiro para correção. Babilônia cativa Judá e a Síria
leva para o cativeiro, e tudo começa aqui. Começa lá em Jeroboão, na idolatria. 2 bezerros, tá? Um Idã e um Betel. Tá bom. O que acontece aqui? Acontece o seguinte: Deus começa a ver aquilo que Jeú faz, que é o avô desse Jeoás, e Deus permite que eles comecem a perder território. Um território que foi conquistado, um território que foi com luta, com suor, com lágrima, começa a se perder. Versículo de número 33. Desde o Jordão até o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, rubenitas, enfim, eles começam a perder termos. Agora vê comigo 13:1. Vamos lá, 13:1. Agora é o pai dele. Então o avô perde território. E o pai? O que o pai traz de maldição? 13:1. Está aberto aí? No ano 23 de Joás. Esse é outro Joás. Esse é o rei de Judá. De Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás. Esse Joacás está meio confuso, né? Não está não. Jeú gera Joacás, Joacás gera Joás. Essa é uma linhagem dos reis de Israel, tá? Agora é aqui outro que fala sobre Judá aqui. Reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. O pai, como é que era o nome do avô de Jeoás? Jeú. Jeú gera Joacás. Jeú perde território por desobediência. Joacás traz o quê? Situação tributária. Começam a pagar tributos e a ficar reféns da Assíria. O que acontece? Joacás, ele vai suplicar, ele vai orar a Deus. Ele ora, pedindo a Deus misericórdia. Aí Deus fala o seguinte: bom, então tá bom. Nos seus dias eu vou aplacar. Só que nos dias dos seus filhos virão. Isso é meio complicado. Será que eu e você, nós estamos semeando boas coisas para os nossos filhos ou coisas ruins? Que pode vir, não vir nos seus dias, mas pode vir nos dias dos seus filhos. Vê aqui, ó. E o Senhor deu um salvador a Israel e saíram sobre as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Versículo de número 7. Aí eu quero que você entenda. Qual foi a saudação de Jeoás para Eliseu? Carros de Israel e seus... Nós estamos só na introdução da mensagem para você entender, porque se eu já começo atropelando, não dá certo. A saudação dele: carros de Israel e seus cavaleiros. Por que fazia-se essa saudação? Por que Eliseu, ao atravessar o rio, carros de Israel e seus cavaleiros? Porque falava-se uma linguagem de milícia, uma linguagem de guerra. Se invocava o Deus dos exércitos. Tá? Só que é o seguinte: quando Jeoás chega para saudar Eliseu, diz carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe quanto o pai dele deixou de herança de milícia? Você vai ficar pasmo. Versículo de número 7. 13:7. Porque não deixou Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. O rei da Síria tinha destruído e tinha feito como pó. Matou todo mundo. É uma situação boa de ser herdada, não é? Política péssima, espiritual péssima. Qual é o legado que nós estamos deixando para as pessoas que nos sucedem? Qual é o legado? Ele já não era uma pessoa forte, como Ezequias, porque Ezequias também teve uma situação muito difícil, mas conseguiu se posicionar. Agora aqui, ele tem o avô que perde terra. Tem o pai que perde milícia. Está explicado o desespero, por que ele chora? Porque tem gente que pensa, tudo isso só para você entender que ele não chorou porque ele amava Eliseu. Ele chorou porque ele precisava de Eliseu. Diga, existem pessoas que precisam de mim. Que às vezes elas tentam alimentar até uma convivência próxima e tentam dizer que é amor, mas é só necessidade.
Jeoás não amava Eliseu, porque se amasse Eliseu, obedeceria o Deus de Eliseu. O Deus que Eliseu pregava, o Deus que Eliseu servia, o Deus que Eliseu rudimentava a doutrina, Jeoás não queria nada com este Deus. O que Jeoás queria era apenas o benefício de ter um homem no governo que tinha aliança com Deus. Então, quando ele chega perto do leito de morte de Eliseu, ele chora muito, desesperadamente. Não porque ele amasse aquele homem, que era digno de todo o amor e de todo o respeito do rei, mas ele precisava daquele rei. Você consegue distinguir pessoas que amam você de verdade e pessoas que precisam de você? Tá, muito bem, nós damos frutos, somos vasos. O que mais? Somos luz, somos sal, somos tudo isso, somos úteis. Somos. Só que é necessário que você passe pela vida construindo de verdade pessoas que te amam de uma maneira genuína. Genuína. E não somente pessoas que se aproximam de você no tempo da colheita. Nós precisamos cultivar amizades com pessoas que estejam conosco quando nós não somos interessantes, quando nós não temos o que oferecer. Precisamos construir essas amizades. É isso que nós precisamos fazer. Entende? Passarão pela sua vida muitas pessoas que estarão com você quando estiver ganhando, quando você estiver no topo, quando as notícias boas te cercarem, quando o resultado chegar. Mas existirão pessoas também que estarão com você quando você não tiver nada para oferecer, quando você não tiver nada e você estiver precisando. Sabe quem ficará ao seu lado? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus ficarão ao seu lado. Por quê? Porque eles são simplesmente seres humanos. Satanás tem uma obra para fazer nos homens. Fazer com que eles não se tornem mais, por meio da tecnologia, seres humanos. A tecnologia está tirando a humanidade do povo. E as pessoas não estão percebendo mais. Hoje, quando você quer falar com alguém, você manda recado. Você, antigamente, era pelo menos pelo telefone. Você ouvia entonação de voz, você perguntava, havia aquela dinâmica. Hoje não. Hoje você se camufla e manda uma mensagem. E o outro camufla e manda outra mensagem. Daqui a pouco vão terminar casamento por meio de mensagem. Vão terminar amizades por meio de mensagem. Você duvida? Vão terminar namoros por meio de mensagem. O ser humano está ficando desumano. E tudo que nós precisamos é sermos humanos. É entendermos. É compreendermos as necessidades dos outros. É compreendermos que eu posso ser útil. E que eu posso amar, e que eu posso cuidar, e que eu posso ajudar. Eliseu mesmo no leito de morte, ele quer ajudar aquele rei, mesmo sabendo que aquele rei não o amava, mesmo sabendo que aquelas lágrimas eram lágrimas egoístas, eram lágrimas de desespero. Ele ajudou aquele homem, porque o compromisso de Eliseu não era com Jeoás, era com Deus. Por que você ajuda pessoas, mesmo sabendo que elas estão interessadas, que elas estão junto com você, porque você produz, porque sua aliança é com Deus, e nós somos produtivos, e não nos custa amar, não nos custa ajudar, não nos custa sustentar, não nos custa. Por quê? Porque o nosso compromisso é com Deus, porque existe uma fonte que vem de Deus para nós. E para nós é um privilégio podermos ser a mão, os pés, o coração, os olhos dele na terra. Se foi isso que foi predestinado para mim e para você como igreja, é isso que nós faremos. Diga amém. A Bíblia diz assim, que ele chora sobre o seu rosto e diz: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Olha a situação que eu estou. Queria perguntar uma coisa para você. Você tem misericórdia das pessoas que não são verdadeiras, que não são autênticas, que não são tudo que você admira, tudo que você preza?
Você tem misericórdia dessas pessoas quando elas estão em aflição? Existem pessoas que não vê a hora do outro cair para dizer, olha, não falei. Você acredita que ele quer se promover em cima da desgraça alheia? Isso é crente? Duvido, acho que nem o diabo quer um crente desse do inferno. Como eu posso querer me promover em cima da desgraça alheia? Em cima daquilo que o outro está sofrendo. Existem pessoas que querem ver os seus inimigos sofrendo, querem ver os seus inimigos, ou então até aquelas mesmas pessoas que lhe fizeram algum dano, algum mal, se dando mal. Isto não é cristianismo. Nós somos chamados pelo amor, para o amor e para amar. Esse é o nosso chamado. Agora, quantas pessoas que ficam desejando o mal dos outros? Você acha que Eliseu, sendo um profeta, ele não sabia que aquele homem estava ali puramente interessado no benefício último, o que ele pudesse ali raspar. Você acha que esse rei mandou alguém vir servir Eliseu em sua dificuldade? Você acha que esse rei se preocupou se Eliseu estava necessitando de alguma coisa? Não. Ele veio ali para tirar. Tem gente que se aproxima de você só para tirar. Duvida? Não duvide. Não duvide. E o que você vai fazer com essas pessoas? Você vai odiá-las? Você vai maltratá-las, encolher a mão? Não. Porque nós somos dele. E trabalhamos para ele e por ele. Eliseu sabia que aquele homem estava ali, apenas interessado naquilo que mesmo com dor, mesmo na dificuldade física, Eliseu tinha como abençoá-lo. Assim somos nós. Paulo mesmo dizia, eu empobreço, mas enriqueço a muitos. Sou atribulado, mas levo paz para muitas pessoas. Mesmo eu e você, passando por situações que só Deus sabe, só Deus conhece. Quando pessoas que se aproximam de você para tirar aquele fundinho, aquele restinho, você não se nega. Por quê? Porque você conhece doutrina. E a doutrina diz, dar e ser-vos-á dado. Eu estou falando para você de crente. Eu estou falando para você de pessoas que servem a Deus. De mim e de você. Que estendendo a mão, oferecemos aquilo que tem sido colocado nas nossas mãos diariamente. Que conhecemos a fonte, que buscamos da fonte. E que muitas vezes ninguém enxergou você, ninguém viu você, ninguém consegue interpretar o que você está vivendo. E aí você olha para aqueles que chegam perto de você, pedindo, precisando, e você olha, Deus, mas não é possível. Será que essa pessoa não entende que eu pela primeira vez nessa amizade, pela primeira vez neste relacionamento, pela primeira vez na vida dessa pessoa, eu sou aquele que precisa? Será que essa pessoa não consegue ver isso? Não. E o que você faz? Você tira do pouco que te resta e você faz o melhor. Por quê? Porque você é dele. Você é dele. E esses somos nós. Sem vingança, sem maldade, sem ter espaço nem tempo para isso. Sem não permitir de jeito nenhum que os nossos corações fabriquem coisas ruins. O coração é o trono dele, é o lugar dele. Que os nossos corações fiquem planejando ou fomentando coisas desagradáveis, as narinas do meu Senhor, a presença do meu Senhor. E aí você diz, eu quero que todos vivam bem, eu quero que todos estejam bem, eu quero que todos desfrutem daquilo que Deus colocou em mim. E a Bíblia diz que aquele homem chega para o último benefício. Preocupado com Eliseu? Nem um pouco. Existem pessoas na sua vida que você vai ajudá-las a vida inteira. E que dificilmente elas retribuirão qualquer coisa. E você não ficará triste com isso. E você não ficará chateado com isso. E você não ficará. Por quê? Porque você é dele. E você é nascido para isso. E você não contabilizará. Eu lembro de aquela vez, eu lembro de outra vez, eu lembro de outra vez. Não, está tudo na mão dele. Está tudo nas mãos dele. Veio dele e foi para onde ele achou que devia ir. Amém.
a nossa esquerda não sabe o que a nossa direita faz. Amém? A Bíblia continuando diz assim, versículo 15. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Diga, instrumento de guerra. Ele estava ali por uma causa, guerra. Então, Eliseu pede para ele tomar um arco e flecha. Provavelmente ele vai ali, ou ele tinha consigo mesmo, né? E ele toma um arco e flecha. Eu e você somos o instrumento de guerra de Deus. Ele estava ali para buscar uma direção. E ele precisava que algo simbolizasse aquilo que ele queria da parte de Deus. Tá. A Bíblia diz assim, versículo de número 16... Diga comigo, Deus dá a vitória. Mas quem guerreia? Quem? Versículo de número 16. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele põe a mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. Tá. E Eliseu pôs as mãos sobre as do rei. Você pode imaginar a cena? As mãos do rei, Joás, firmes, fortes, e a mão de Eliseu. Cansado, já envelhecido, pondo as mãos trêmulas em cima. Eu quero falar sobre duas situações nessa questão de colocar a mão. Primeiro, às vezes você acha vou mudar a consideração. Pessoas de Deus que têm comunhão com Ele, por mais perseguidas, frágeis, fracas que estejam, são mais fortes que um exército inteiro. Nenhuma debilidade física ou emocional descaracteriza o poder que Deus colocou em você. Aquelas mãos frágeis, trêmulas do profeta sobre as mãos de Eliseu, era que ia inserir sobre ele, sobre aquele homem pecador, idólatra, a bênção do Senhor. Aquelas mãos é que ia cobri-lo, é que ia garantir a ele a bênção de Deus. Então muitas vezes você olha para um crente fiel, temente a Deus, e você olha e ele está abatido, e ele está enfraquecido, e ele está triturado por alguma condição de Deus, e você olha e diz: ele não tem nada para me oferecer. Engano. A bênção dele e uma palavra dele vale mais, muito mais, que milhares e milhares dos que estão de pé, que milhares e milhares do que aqueles que batem no peito, declarando a sua força, mas sem comunhão com ele. Aqueles que têm comunhão com Deus, mesmo frágeis, mesmo débeis, mesmo passando por vales, por oleiro, quando eles abrem a boca, eles podem estar angustiados, empobrecidos, eles podem estar perseguidos, doentes, fragilizados, mas quando eles abrem a boca, o céu se abre com fogo, com trovões, para poder ratificar aquela palavra. Então, não rotule. Quando você vê alguém que tem comunhão com Deus, passando por situações, e você diz: pobre, como ele está fraco. Não tire essa dedução. Não faça isso. Quando Paulo pensa assim, ele consegue entender que no poder do Senhor é que ele estava forte. Eu e você somos aqueles que, quando atribulados, enfraquecidos, até mesmo enfermos, com o nosso corpo adoecido, com a nossa alma afligida por dores, quando nós abrimos a nossa boca, nós não falamos de quem nós ouvimos, nós não falamos de uma pessoa desconhecida, nós falamos de quem nós conhecemos, nós sabemos quem Ele é. E quando nós abrimos a boca, nós falamos de conhecimento. Muitas pessoas às vezes nos rotulam e dizem: olha, esse aí acho que não está bom para orar para mim não, porque ele está passando uma fase meio difícil. Engano seu, a melhor fase dele é aquela.
É a melhor fase dele. Vai orar com ele, porque ele vai te abençoar de uma maneira assim, ó, absoluta. Não engane-se com aqueles que são servos e crentes do Senhor. Esses são aqueles que estão de pé quando todo mundo acha que ele está prostrado. Deu para entender? E ali estava aquele rei pedindo a bênção de um já ancião, com as mãos trêmulas, doente. E ele tinha a bênção para dar para Jeoás. E Eliseu coloca as mãos sobre as mãos dele. E Eliseu o abençoa. Na guerra, na milícia. Eliseu olha para ele e diz assim: eu vou te mostrar um sinal, eu vou te mostrar uma situação. A Bíblia diz assim, versículo 17, e disse: abra a janela para o oriente, para onde nasce o sol, para onde os inimigos da Síria haviam dominado. Abre lá, para o lado, para o lugar onde os inimigos arrojaram exército. Abre a janela. O rei abriu. Agora vamos fazer o seguinte, eu quero perguntar uma coisa para você. Sua janela está fechada ou está aberta? Está escuro, pastora. Eu estou perdido. Abre a janela. Eu estou sem visão. Parece que eu estou sem saída. Abre a janela. O que você vai ver? O seu horizonte. Você vai ver o que é que Deus tem para fazer na sua vida. Abre a janela, irmão. Abre a sua janela. Abre a janela da sua vida. Para que você ficar olhando sempre de uma maneira tão obstinada? Para quem te causa dor? Para quem? Para quem? Para o quê? Abre a janela. Abre a janela. Você precisa ter a visão que Deus quer que você tenha. Você precisa enxergar o que Deus está programando para você. Abre a sua janela. Janela significa a nossa visão, aquela direção para onde nós temos que olhar. O sol vai nascer amanhã, diga amém. E as misericórdias serão renovadas. E o sol vai nascer com tudo. Com o objetivo de nascer aqui para nós, chegar ao meio-dia e se pôr. Eu também tenho que ter objetivo. Você tem que ter objetivo. Amém? A Bíblia diz assim, abra a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu, atira. E atirou. Ele atira uma flecha e ele mandou atirar e atira. Aí ele diz assim: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. O que você vê aqui? Uma promessa? Uma promessa. Atira. Ele atirou, você vai começar e vai terminar. Uma promessa. Podia ter parado por aqui, mas agora precisou de uma ação profética. Você sabe o que é uma ação profética? Lembra quando o Cordeiro Pascual aspergido o sangue, ação profética, vão aspergir o sangue nos umbrais para que o destruidor passe? Lembra de Naamã? 7 mergulhos. Lembra de Josué? 7 voltas. O que é isso? A palavra veio, o Senhor tocou no meu coração. Mas eu não vou lá na frente não, dobrar o meu joelho. Eu fico aqui no banco mesmo. Vir na frente, direção, altar aberto para você, ação profética sua. Ação profética. Semeadura, ação profética. O Senhor coloca uma situação para você agir, uma situação para você abençoar, ação profética. Você ali abençoa aquela pessoa, Deus vai pegar aquela semente e vai lançar lá no seu futuro, ação profética. Tem crente que não sabe que Deus trabalha com a profecia, ações proféticas. Ou seja, você faz coisas que você não entende para quê, mas você também não precisa entender, mas você só obedece e Deus vê aquilo como a fé que você tem nele. O profeta ia mandar o rei fazer uma coisa assim, sabe, meio sem sentido. Por que as coisas que Deus pede, é sem sentido? Só porque você não entende? Só porque você não vê congruência? Só porque você não vê
Mas, peraí, eu não estou entendendo. Quem disse que é para nós entendermos? Nós temos que obedecer. Você não entende. Seu coração pede diferente. Aí você diz, Deus, mas meu coração está doendo tanto, está doendo tanto. Eu queria tanto fazer. O Senhor diz, faz uma ação profética. Diga não, fecha essa porta, eu estou trabalhando. Para de atrapalhar. Você não entende. Você não sabe. Mas Ele está dizendo para fazer. E você faz. Existe crente que ele não consegue entender o convencimento do Espírito. Ações, Deus, mas é para eu aguentar essa humilhação? É para eu aguentar isso tudo? Por quê? Porque isso é uma ação profética. Você está profetizando, você está investindo para eu trabalhar no seu amanhã. Qual é a ação profética do momento que você tem que fazer? Às vezes a sua ação profética é só levantar da cama. Quando você vê, o dia já acabou. Você fala, Deus, eu achei que nem ia viver esse dia, o dia já acabou. E foi um bom dia. Foi ou não foi? Ações proféticas. Fazendo coisas das quais você às vezes não entende. Você não compreende, mas Deus está dando direção para você. E você faz por quê? Porque é a direção de Deus. Você está se humilhando. Você está fazendo algo que Deus ordenou, que Deus mandou. O profeta dá a promessa para ele. E eu tenho promessa. Quem tem promessa aqui, diga amém. Amém. Eu tenho promessa. Promessa é uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Como é maravilhoso você amar as promessas de Deus para a sua vida e você cuidar delas e zelar delas a ponto de você não sair nem 1 milímetro do foco. A Bíblia diz assim, que ele diz, eu te dei a promessa, ela é do Senhor, mas agora a ação profética é com você. A Bíblia diz assim, versículo de número 17, 18, disse mais, toma as flechas. Tinha mais flechas e tomou-as. Até aqui ele fez. Então disse o rei de Israel, fere a terra. E ele feriu 3 vezes e parou. Sei lá. Como que você imagina que Jeoás ficou aqui? Feriu uma, aleluia, glória a Deus. Essa é a flecha do livramento. Essa é a flecha do livramento do Senhor, a primeira. Com as mãos sobre, você ferirá os sírios até os consumir. Promessa, glória a Deus. Agora pega as outras flechas. Agora fere a terra. Aí ele feriu uma vez. Olhou. Feriu 2. Peraí, se tivesse às vezes um campeonato aqui, né? Se é assim, você quer que todo mundo, tudo turma. Turma. Tudo galera. Tem gente que ele quer vencer e quer estar no momento da dificuldade, no momento da aflição, e ele quer torcida. Torcida, ele quer galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos, para ele animar. Fulano não percebeu que eu estou passando por isso, ninguém ministrou em mim, nenhuma. Vamos lá, o Senhor é contigo. Ele quer torcida, ele quer galera, ele quer que todo mundo... A jornada é solo. É sua e dele. É solo. É solo, é sua e dele. Só você sabe pelo que você passa. Só você sabe os leões que você mata. Os ursos que você aprisiona. Só você sabe. Não fica atrás de turma, de galera. Mas espera aí, nada. Quem sabe eles estivessem ali no campeonato, aquele homem estivesse mais animado para tirar flechas no chão, mas ele estava sozinho. Ele, o profeta e o seu servidor. E ele atira uma, atira 2, e o profeta esperando. O céu está olhando para você, esperando a sua ação profética. Está tendo a sua ação profética? Você está fazendo? Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Deus, eu creio. Deus, eu creio. Deus, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Não existe perspectiva, não existe realidade, não existe nada, mas você crê. Ação profética. Deus está aqui, está aqui. Seu pedido de oração está ali. Entra ano, sai ano, ação profética. Deus está aqui. Enquanto o Senhor não responder, eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de perseverar. Ação profética. A nossa oração na perseverança são ações proféticas. Nós estamos profetizando, que é o que nós precisamos, que é o que nós buscamos.
Você tem ação profética ou você abandona as coisas e deixa elas para ver onde é que vai, no que vai dar? O diabo diz muito bem o que é que vai dar e no que vai virar. Ação profética. Ação profética. Você tem ações proféticas? Hã? Você quer converter seu cônjuge? Você não tem ação profética? Pastora, qual é a ação profética que funciona na conversão do cônjuge? Boca fechada. Uma das. Engolir sapo. Lebre. Oração. Mas ninguém quer ter ação profética. O povo quer um milagre. Oh, estou recebendo. Estou recebendo. Quer mágica. Está no lugar errado. A vitória Deus dá. Mas o trabalho é meu, é seu, é nosso. As ações proféticas é aquilo que nós fazemos em decorrência da nossa obediência com o objetivo de alcançar o resultado. Isso é ação profética. Você quer uma casa própria? O que você vai fazer? Você vai sonhar. Depois você vai aumentar a sua fé. Depois você vai ter ações proféticas. Você vai começar a agir dentro daquela situação. Você quer um trabalho diferente? Você vai primeiro orar, ter fé, depois você vai ter ações proféticas. Atitudes que identificam você como alguém que tem condições de entrar naquela porta, de entrar naquele milagre. Esse homem recebeu uma ordem: atire as flechas na terra. Mas ele já tinha a promessa. Estava tranquilo. É assim que nós nos comportamos. Nós já temos a promessa, temos o sangue de Cristo, eu não preciso fazer mais nada. Você sabia que tem crente que acredita que ele passou pelas águas do batismo e ok, tudo bem, numa boa. Você sabia disso? Crente que ignora batalha espiritual, que ignora a tentação, que ignora o seu crescimento, achando que o reino de Deus é uma mágica. Hein? As ações proféticas que nós temos que ter para que nós possamos construir a nossa história. Assim como Naamã, assim como Josué, assim como Moisés. E aí? Hein? A Bíblia diz que ele atira 3 vezes. Só. Olha para o teu irmão e diga: só? Dá para fazer mais? Não dá. Pode ser melhor, não pode? Ou não pode? Pode. Pode ser mais, não pode? Não pode ser mais, não pode ser melhor? É interessante que quando nós vamos colher, nós queremos o melhor. Quando vamos semear, nós semeamos as piores sementes. Você sabia disso? Quando você vai colher, você quer colher o melhor. Quando você vai semear, você semeia o pior. Aí, peraí, existe uma contradição aí? Hein? Não pode ser melhor? Pode. Não pode ser mais? Pode. Pode ser mais. Você pode ser mais gentil, você pode ser mais educado, você pode ser mais crente, você pode ser mais santo, você pode ser mais inteligente. Nós podemos ser melhor. Todos nós podemos. Podemos ou não podemos? Podemos ser melhor para nós mesmos, podemos ser melhor para quem nós convivemos, mas a questão é, queremos receber o melhor, mas não queremos doar. Eu quero tanto um marido melhor, seja você uma esposa melhor. Eu quero tanto um trabalho melhor, seja você um funcionário melhor. Ações proféticas, é aquilo que você faz agora, para colher amanhã. É isso que nós temos que entender. Você quer uma família melhor? Seja um integrante melhor de sua família. Dá para ser mais ou não dá? Você sabia que existem... Esses dias eu gravei uma essência falando nisso. Economia insana, uma coisa assim, economia maluca. Eu não pus um nome lá. Existem pessoas que economizam esforços. Isso é um absurdo. Ela economiza esforços. Ela não se dedica como deveria. Aí ela sofre como não gostaria. Quando você não se dedica como deveria, você vai sofrer como não gostaria. Eu preciso entender isso, que a minha vida e você, que a sua vida, precisa de uma dedicação maior. Este homem não entendeu isso.
Ele não valorizou coisinhas... O que vai virar esse negócio de atirar flecha na terra? Ele não imaginava que cada flecha daquela era uma vitória dele contra os inimigos. Ele tinha 6 flechas, 7 flechas, não sei. Só que ele podia fazer mais. Ele tinha mais, não fez por quê? Por que você acha que Jeoás não fez? Você acha o quê? Ficou desanimado? Achou que aquilo assim... Pera, eu vou lá na frente atender um apelo, vou lá receber uma oração, uma unção, vou tomar ceia, né? Não, vou orar de joelho, vou segurar um pedido de oração na mão, vou tomar um cálice de suco na campanha, agora vai começar a campanha do Espírito Santo Pentecoste, vou fazer... Você sabe o que é ação profética? E o quanto Deus leva a sério ações proféticas? O quanto Deus leva a sério aquilo que nós fazemos em nome dEle? Ele não sabia. Quantos de nós não sabemos? Você gostaria de voltar no tempo e avisar a ti mesmo? Quantos de nós gostaríamos de voltar no tempo e avisar que aquele bom tempo que estávamos vivendo era um tempo de laço? Quanto nós gostaríamos de voltar no tempo e dizer, aquela amizade, essa amizade vai terminar em adultério? Quantos de nós gostaríamos de voltar no tempo e dizer, o que você está fazendo agora vai redundar numa consequência terrível na sua vida? Você pode voltar no tempo? Não. Não pode. Mas o tempo de agora, você pode mudar o seu amanhã. Agora, neste momento. Se você pensar bem lá atrás, teve alguém que falou com você, não teve? Que você não devia, olhe bem, presta atenção. Se você é muito cabeça dura, a pessoa não chegou de uma maneira enfática, ela chegou com toda a delicadeza e disse, eu acho que você deve pensar melhor. Veio ou não veio? Claro que veio. Você é filho de Deus? Veio. Veio, claro que veio. Mas a questão é, quantas vezes nós não conseguimos entender e compreendermos as mensagens, os sinais, a voz de Deus. Por quê? Porque a voz do nosso querer fala tão alto, que nós ficamos ensurdecidos para a vontade de Deus. Porque nós só queremos fazer aquilo que nós queremos. Achamos que... Você já viu uma pessoa que está fazendo o que quer, ficar abatido, triste, pensativo, e tipo, será que é isso mesmo? Não. Ele está numa euforia, ele ganhou o dia, ele ganhou o ano, e você olha para ele e você fala, Deus, dá até gosto de ver. Olha como engano é coisa linda de se ver às vezes. Ele fica num ânimo, numa fala igual um trovão e se impõe e diz, agora sim, agora vai, agora... Aí você olha para ele e fala, Deus, mas não tem nem como... Cuidado quando você fica assim, todo empolgado, pode ver que é o que você quer. Porque quando Deus manda, você ou eu, a gente não vai com toda essa euforia não, né? A gente vai, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, amém, Senhor, amém. Tudo bem, tô ok, certo. Engulo, abnego, vira a face, ando a segunda milha, renuncio. O Senhor mandou, está feito. Ora, quando você faz o que gosta e o que quer... mas a euforia é uma coisa de louco, hein? Aí você não consegue discernir. Eu não sei quando é de Deus. Não vem com essa, hein? Como que você não sabe se é seu ou é de Deus? Seu? Fica. Estou nas nuvens. Cuidado. Imagina a altura para cair, né? Cuidado quando você está nas nuvens. O Senhor nunca disse que eu tenho que estar nas nuvens, disse? Ele disse que o meu pé e o seu pé tem que estar onde? Na rocha. Alicerçado em Cristo. Ficou nas nuvens, cheio de ilusão, cheio de proposta. Nem sei porque que eu estou nesse assunto. Cheio de proposta, cheio de ilusão, cheio... agora vai. Vai para onde, meu irmão? Vai para o arrependimento. Vai catar os cacos. Atira as flechas no chão.
Ele não falou quantas. Ele mandou atirar. Quantas ele atirou? 3. Por quê? Achou que não... Achou? Quantas coisas pequenas que você faz na sua vida, que gera uma coisa horrorosa na sua história. Você achou que não ia dar em nada, né? Você achou... Lembra aquele comentário que você fez, o que virou? Você falou, meu Deus, parece uma bola de neve. Ficou gigantesco. Coisas pequenas que você faz na sua vida, que você acha que não vai ter uma prospecção daquela maneira. E tem. Ele achou o seguinte, 3, tá bom, fica aqui atirando. Eu sou rei, fica atirando flecha no chão. Eu sou um crente, eu tenho um dom. Fica aqui, atendendo apelo, fica vindo receber oração. Não posso receber oração, porque eu tenho dom, sou crente antigo. Eu sou. O que somos? Somos dependentes dele. Todos nós somos filhos dele. E precisamos diariamente dele. A Bíblia diz assim, feriu 3 vezes e cessou. Dá para ser mais, não dá? Dá. Por que a gente para naquilo que a gente deveria continuar e continua aquilo que a gente deveria parar? Deu para pegar? Deu? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, mesmo na sua enfermidade, mesmo na sua fraqueza. Eliseu ficou indignado contra Jeoás. E disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Você deveria ter ferido até as 5 ou 6 vezes. Porque assim você teria destruído o seu inimigo geral. Uma das regras de Davi é não deixar inimigo desmaiado. Inimigo tem que ser exterminado. Quando eu falo inimigo, você já pensa naquele pessoa que está te perseguindo no trabalho. Para tudo. Inimigo é o diabo. Inimigo é a carne. Inimigo é a sua concupiscência. Inimigo é a sua vontade. Esses são os seus inimigos. Tá? Aí ele diz assim, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Realmente ele feriu só 3 vezes, no versículo 25 diz isso. Recuperando algumas cidades, mas não teve vitória. Vitória pela metade. Quem quer ter vitória pela metade aqui? Você quer ter vitória pela metade? Então economize ação profética. O tema da mensagem é promessa. Mais ação profética, menos negligência é igual a vitória. Chega de negligência. Chega de você não fazer o que tem que ser feito. Você já viu pessoas que perderam coisas? Quando ela estava no ápice, ela achou que ia perder? Achou? Quem já viu alguém no ápice, que achou que ia perder e cuidou? Então não perdeu. Cuidado. Bem abençoado, promessa e comunhão e a coisa de vento em popa, de repente o vento é contrário. A negligência também derrota. Cuidado com a negligência. Como que está a sua vida espiritual? Como está a sua comunhão com seus irmãos? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua mudança? Como está o seu crescimento? Como está o seu apego ao evangelho e à palavra? Como está a sua doutrina? Está uma doutrina severa, grave, pesada, como Paulo diz que temos que ter? Como é que está? Paulo diz aquele que está de pé. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Este homem aqui poderia, como muitos crentes, poderiam amanhã, poderiam o ano que vem, poderiam, mas não vão conseguir. Por quê? Porque não são diligentes, não são esforçados, não lutam, não batalham, não se esforçam, não pagam o preço, não suam a camisa. Tem que fazer, vou fazer. Não é para outro, é para mim, então eu vou fazer. É comigo, Deus, Então tá bom, sou eu. 3 flechas, deveria. O que hoje Deus olha para mim e para você e diz assim, você deveria ter orado 3 vezes, você deveria colocar mais um culto nessa sua agenda tão complexa, você deveria, mas não fez.
O que Deus gostaria que eu fizesse e eu não estou fazendo? O que Deus gostaria que você fizesse e você não está fazendo? Isso trará conotação negativa para mim e para você. Pode ser mais. Pode ser melhor. Pode ou não pode? Você não pode melhorar? Pode ser mais ou não pode? E não faz por quê? Por que nós não fazemos? Comodismo? Segurança? Segurança como? Quem é que tem segurança senão aquele que progride, aquele que prospera? Quem é que tem segurança senão aquele que está em mudança, em transformação, buscando sempre algo melhor para a sua vida, não se ocupando com detalhes, com minúcias? Tem crente que ele é abduzido, ele fica se preocupando com minúcias da vida. É porque esse me machucou, isso são minúcias. Eu tenho um caminho, eu tenho uma jornada. São minúcias. Você ficar preocupado com quem não gosta de você, com quem não quis a sua convivência, com quem não... Irmãos, pare com isso. Pare com isso. Quem não quis te perdeu. E vamos falar de passagem. Você é 10. Quem não quis te perdeu e vai pagar por essa perda lá na frente, de um amigo fiel, de uma cobertura boa, de alguém robusto do lado dele, forte. Agora você fica atrás de minúcias, de questões que seres humanos colocam ao seu redor. O que Paulo diz? Ele diz assim: aquele que é regimentado no exército do Senhor não se embaraça em negócios desta vida. Nada mais embaraça os crentes do que as pessoas. O diabo hoje usa pessoas para fazer você cair, para você desestimular, para você desistir. A pessoa lá do Japão, lá da China. Pessoa de perto de você. A pessoa que você não considera, aquela que você considera. É ela que vai te ferir, é ela que vai te machucar, é ela que vai te trair, é ela que vai pisotear em você. Por quê? Eu expliquei hoje na escola dominical. O diabo não consegue derrubar você, ele vai fazer o quê? Efeito dominó. Ele vai usar alguém para derrubar você, usar alguém para te ferir. Aí você fica, porque fulano não me ama, fulano não gosta de mim, fulano falou mal de mim. Você tem uma vida para viver. Você tem uma vida para viver. Ah, porque o líder fulano de tal me magoou, me ofendeu. O Senhor Jesus, quem morreu por você na cruz, Ele morreu por você. Então você é ovelha dele. Diga glória a Deus. Você tem que olhar para Ele. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais. E seu coração ficar aí machucado, ficar aí ferido, ficar lá lembrando, remoendo o que te fizeram. Vira a página, vira a página, vira a página. Não fizeram para você, fizeram para ele, fizeram diante dele. Quando fizeram para Moisés, o Senhor diz: não fizeram para Moisés, fizeram para mim. Tanto em Coré, Abirão, como Miriam e Arão, fizeram para mim, diz o Senhor. Não fizeram para você. Então tá bem, meu irmão, segue a sua vida. Para de picuinha, porque fulano não me... Gente, esse negócio é muito pobre. É muito pobre. Não, quando você se vê, tipo assim, estou arrasado, estou enfraquecido na fé, porque tal líder, porque o diretor, porque fulano. Você olha e você fala: peraí, deixa eu escutar o que eu estou falando. Meu Deus. Meu Deus. Apaga e esquece. Peraí. Sua fé é alicerçada em Cristo, na palavra, no poder de Deus. Você escuta aquilo e você fala: eu não acredito no que eu estou escutando. Aquele que fez tudo por mim até hoje. Eu estou minimizando o que ele fez e maximizando o que as pessoas fizeram. Espera aí. E nós não somos daqueles que todos são responsáveis por tudo e nós somos inocentes. Não, né? Então, tem essa também. Porque se alguém te fere é porque você estava próximo o suficiente. Não é? Feriu? Me feriu, pastora. Proximidade suficiente para ser ferido. Se estivesse numa distância logística, blindado, isso aí já é outra mensagem, né? Mas vamos terminar falando assim: dá para fazer mais, não dá? Dá para fazer mais? Não dá para fazer melhor? Por quem? Para quem? Por ele e para ele.
são todas as coisas. Hã? Quem vai ser beneficiado? Quem te cerca. Mas você não faz por ninguém nem para ninguém. É por Ele, por Jesus Cristo. Dá para fazer mais. O Senhor te deu flechas nas mãos e um arco. Ação profética. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria perguntar para você qual é a situação que você está vivendo e qual a ação profética adequada a esse momento. Jeoás queria vencer a guerra. E a ação profética seria um instrumento de guerra, um arco e flecha. Queria que você ouvisse do Espírito Santo qual é a ação profética adequada a esse momento. Em nome de Jesus. Qual é a ação profética adequada para este momento? Qual é a ação profética adequada para este momento? Qual é a ação profética adequada para este momento? Qual é a ação profética adequada para este momento? Quem sabe a ação profética que Deus pede para você é que você apenas levante a sua cabeça e abra a janela e olhe que existe um horizonte ainda. Você não percorreu toda a jornada e toda a estrada. Ainda existem horizontes, dias, ainda existe, os sóis ainda vão nascer, os dias ainda vão ressurgir. Quem sabe você está inclinado a colocar um ponto final. Final na sua vida, final na sua esperança, final no seu esforço. Você se esforça para quem? Se você se esforça para Deus, você deve continuar. Se o seu esforço é para o seu Senhor, se a sua dedicação e a sua determinação é para Ele, sempre haverá reservas para você. Não se podia esperar mais que isso de Jeoás. Mas Deus pode esperar mais que isso de mim e de você. As nossas ações proféticas hoje determinam a nossa vitória de amanhã. Você está com um problema no seu trabalho? Qual é a ação profética que você tem que fazer dependendo da situação? Está sendo perseguido? Se humilha. Está passando por situação financeira difícil? Seja fiel. Não deixe de ser fiel porque você está passando situação financeira difícil. Você está com problema no seu casamento? Você está com problema espiritual? Qual é a ação profética sua? Perdoar quem você acha que não merece? E que às vezes bem não merece mesmo? Mas a ação profética você não faz por ninguém, você faz por Ele. Qual é a ação profética que você faz hoje, muitas vezes com dor? Muitas vezes com renúncia, com lágrimas nos olhos, mas você faz. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: eu tenho vos dado a promessa, mas de vocês eu quero a ação profética. Qual é a ação profética? Hein? Ação profética que fala da sua jornada, que fala da sua história, daquilo que você busca em Deus. Você busca um milagre, você busca saúde, você busca restauração. Qual é a ação profética? Hein? O que você tem feito por isso? Não olhe para os resultados. Ações proféticas é conosco, mas resultados é com Deus. Faça o que você tem que fazer. Pela sua história. Por você. Sabe quando as coisas ficam tão difíceis? Quando nós queremos entender tudo. Não procure entender tudo, meu irmão. Não procure compreender tudo, minha irmã. Não faça isso. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Faça parte por parte. Parte por parte. Não queira fazer tudo de uma vez. Vai pouco a pouco, ouvindo a voz do Senhor e seguindo o que Ele quer que você siga. Eu quero que você ore neste momento. Vamos cantar uma canção. Eu quero que você feche os seus olhos e você fale com Deus.
Fala, Senhor, eu quero mais, eu quero fazer mais. Eu estou negligente na minha ação profética. Quanto tempo faz que você não ora pelos seus pedidos de oração que está aqui no baú? Quanto tempo faz que você não pega aquele pedido de oração, aquilo que simboliza a tua vitória, nas mãos e ora e consagra e chora e clama? Quanto tempo faz? Suas petições têm o objeto profético? Pois tem que ter. Tem que ter. Sabe aquela camiseta do seu filho, aquela camiseta do seu marido, que está lá no altar do Senhor e todo dia você chora sobre ela? Isso é uma ação profética. O povo de Deus tem se esquecido das ações proféticas. Daquilo que nós fazemos como contribuição para a nossa história por meio da fé. Em nome de Jesus. Sabe aquela casa que você passa em frente, que você sabe que ela pode ser sua? Ação profética sobre aquilo. Sabe aquilo que você quer construir? Ação profética sobre isso. Ação profética. Não abandone os sonhos. Não abandone a promessa.